pessoal, vamos para mais uma aula de matemática com a professora Rosane, matemática no papel. Conjunto dos números racionais, que é representado aqui ó, pela letra Q. Esse conjunto, gente, engloba todos os números inteiros, os números positivos e negativos. E também as frações, os números decimais, que são aqueles com vírgula, né? E as dízimas periódicas. Então, vamos iniciar falando de fração. Fração é a parte de um todo. Olha só, 1/4. A parte de cima, ela é chamada de numerador e a de baixo de denominador. O numerador indica quantas partes da unidade foram tomadas, foram usadas. E o denominador indica quantas partes iguais da unidade foi dividida, ou seja, o todo. Olha só um exemplo aqui, ó. 22/34. Ou seja, foram usadas 22 partes de um total de 34. Agora vamos para alguns cálculos com frações. Adição e subtração. 1/5 mais 13/24. Para mim resolver adição e subtração quando os denominadores são diferentes, primeiro eu tenho que fazer com que eles fiquem iguais. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que multiplicar cruzado, um método chamado também de método da borboleta. Olha só, eu vou pegar 1 e multiplicar por 24. Quanto que é 1 vezes 24, certo? 1 vezes 24 multiplicado, viu, gente? 1 vezes 24 vai ser 24. Agora eu vou pegar a mesma forma e fazer com 5 e o 13, ó. 5 vezes 13. 5 vezes 13, que é a mesma coisa de 13 vezes 5. Vai dar 65. Aí eu faço do mesmo jeito com essa parte aqui dos denominadores, ó. 5 vezes 24. 5 vezes 24 dá 120. Agora é só montar, ó. 20 com 65. 24, aliás, né, perdão, 24 com 65 e o denominador aqui fica 120. Aí eu somo, 24 mais 65 dá 89. E aqui sobra 120. Como não dá para simplificar, fica assim mesmo. 89, 120 avos. Ok? Olha o próximo exemplo, uma subtração. Nesse exemplo, eu tenho que fazer com que o 5 e o 10 virem o mesmo denominador. Tem como? Olha só, multiplicando 5 vezes 2, que vira 10, certo? Aí os denominadores vão ficar iguais. Só que o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Se eu multipliquei embaixo por 2, em cima também eu tenho que multiplicar por 2, no numerador também. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. Aí aqui eu copio, ó. Menos 1/10. Agora os denominadores ficaram idênticos, ó, 10 e 10. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a operação no numerador, 4 menos 1, 3, e vou conservar um denominador só, que é 3/10. Como não tem como simplificar, acabou aqui, certo? Então vamos para a próxima parte, que vai ser a multiplicação de fração, certo? Vamos lá. Multiplicação. A multiplicação é muito simples, galera. O que eu vou fazer? Ó, vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, certo? 2 vezes 5, 10. 13 vezes 7, 91. Não tem como simplificar. Acabou aqui. A divisão é um pouquinho diferente, mas não é difícil. A divisão vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar essa primeira fração aqui, ó, 2/3, e vão copiar ela aqui na frente, do jeito que ela está. Certo? Esse sinal de divisão vocês vão passar para vezes e vão inverter a segunda, ó. O 7 aí embaixo vai para cima e o 5 que era em cima vai para baixo. Inverte. Inverteu, ó.
Agora é só multiplicar normalmente. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Pronto. Acabou, né? Não tem como simplificar. Acabou aqui. Eu falei várias vezes, né, de simplificação. E agora nós vamos para uma outra etapa que é chamada de frações equivalentes. Frações equivalentes, pessoal, é quando a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Diferente de 0, é claro, certo? Ou diferente de 1 e o denominador não pode ser 0. Vamos supor que eu multiplique aqui, ó, 1 por 2, ó, 1 vezes 2, aí eu vou multiplicar o de baixo por 2 também. O que eu faço embaixo, eu faço em cima ou vice-versa. 1 vezes 2, 2, 5 vezes 2, 10. Certo? Então, 2 décimos é uma fração equivalente a 1/5. Ou seja, equivalente quer dizer que tem o mesmo valor, que vale a mesma coisa. Tem uma forma da gente tirar a prova real para ver se as duas frações são equivalentes pelo método da multiplicação cruzada. Assim, ó. 6 vezes 1 ou 1 vezes 6 é 6. 4 vezes 2 é 8. 8 é diferente de 6. Então, se eles são diferentes, essas duas frações não são equivalentes. Não valem a mesma coisa, não tem o mesmo valor. Então, não são. Nessa outra aqui, ó, 2/4 com 4/8. Vou multiplicar, ó, 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Mas multiplicando, ó, cruzado. Então, essas duas multiplicações são iguais. Então, nesse caso, elas são equivalentes. Equivalentes. Ou seja, tem o mesmo valor, certo? Agora, vamos para o último exemplo que está aí no conteúdo de vocês, que é a simplificação de fração, que eu já até venho falando, né? Porque toda fração, pessoal, ela tem que ficar na forma irredutível. O que quer dizer isso? Quando não tem como eu dividir o numerador, que é essa parte de cima, e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui tem 4/8. Eu tenho que procurar um número que eu divida 4 e 8 pelo mesmo número. Ou seja, dá para dividir por 2, né? Que eles são pares. Então, 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Só que aí não acabou, porque 2 e 4 ainda existe um número que eu divido eles pelo mesmo número. 2 divide por 2 e 4 divide por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Agora sim, ó, não existe mais nenhum número que eu divida 1/2 pelo mesmo número. Quando isso ocorre, eu falo que a fração é irredutível. E toda fração, gente, tem que ficar na forma irredutível. Ou seja, você tem que ir simplificando até não dar mais. Nem sempre vai ser por 2, às vezes pode ser por 3, por 5, por N números. Mas uma dica é, se o número é par, divide por 2. Então, até a próxima e tchau, tchau.